Paz do Senhor. Boa noite. Eu sou o pastor John Ebert e eu vim trazer mais uma vez a palavra do Senhor, nos ensinando a respeito de alguns assuntos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Em meio à situação que nós estamos vivendo, nós estamos aprendendo que nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Isso, quando eu falo assim, eu pego por princípio a palavra de Deus. Porque não que nós não sabemos de nada. Nós podemos conhecer a palavra escrita, mas o vivenciar da palavra nós não estamos tendo em nós. Eu me deparei com muitas tomadas de posições. Nós não estamos em tempo de tomada de posição. Nós não estamos. Nós estamos em tempo de vencer esse mal que veio no mundo inteiro. Nós não estamos em tempo de ser egoístas. Nós não estamos em tempos de ser pessoas invejosas. Não. Nós estamos em tempo de agir juntos. E não de ficar muitas vezes falando do meu irmão ou da minha irmã, quando ele está fazendo certo. E você está fazendo errado porque não está fazendo nada. Então, nós temos que parar, nós temos que rever os nossos valores cristãos, porque Deus permitiu que tudo isso acontecesse, obviamente para que a gente realmente viesse nesse tempo e realmente nos tornássemos cristãos de verdade. Sendo que eu vejo tudo isso como permissão de Deus e parte da colheita, meu irmão. É parte da colheita. Parte da colheita. O ceifeiro ele não veio, não. O ceifeiro ele não veio, não. De jeito nenhum. Mas ele está mandando os anjos para identificarem quem é joio, quem é trigo. E nisso a gente vai saber quem é e quem não é através das ações, através das palavras, através dos pensamentos. Não é de outra forma. É algo que requer muito, muito de nós, mas não é nada que vá nos consumir por inteiro. Porque de nós requer o quê? Mudança. De nós requer mudança. Cristo, todo mundo pensa no arrebatamento. Todo mundo sonha com arrebatamento. Você já parou para prestar? Você já parou para pensar se você ou eu não alcançarmos o arrebatamento? Se nós não alcançarmos o arrebatamento, e aí? Porque o julgamento vem, filho. O julgamento vem para qualquer um. Para qualquer um. E aí muita gente fica se confiando em placa de igreja. Mas é porque eu dava o meu dízimo. É porque... Não, filho, não é isso. Nós temos que confiar em primeiro lugar em Deus. E por confiar em Deus, nós temos que ser obedientes à sua palavra. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles são tidos como a luz desse mundo, o sal dessa terra. Então nós não podemos nos confundir com outro tipo de pessoa. Nós somos filhos de Deus. Nós somos servos de Deus.
Nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós temos tarefas de muita importância. Porque é de nós que tem que vir o bom ânimo, é de nós que tem que vir a ajuda, é de nós que tem que vir a motivação, é de nós que tem que vir a autoconfiança, a confiança, é de nós que tem que vir a esperança, é de nós que tem que vir a perseverança. É muita confiança em Deus para poder fazer isso tudo. Nós vamos começar lendo um texto, está em Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 23 a 25, tá? E depois nós vamos ler o 30, ok? Versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, dizendo: Este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Versículo 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aqui no texto, é claro. Depois em casa eu gostaria que você lesse o capítulo, que vai do versículo 21 até, se não me engano, é 32 ou 33. Amém? Você lê ele tudo. Ele explana bem essa questão. Então, o que é que acontece? Aqui no texto, Jesus, ele deixou bem claro que só existem dois caminhos. É só dois caminhos para que nós possamos seguir. Ou somos filhos da luz, ou somos filhos das trevas. É simplesmente isso. Ou estamos trabalhando para Cristo, ou estamos trabalhando para Satanás. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, Jesus, ele deixou essas duas definições, sendo que um faz o bem, no caso do reino de Deus, o outro propaga o mal, no caso Satanás. Dessa forma, fica bem claro, através da palavra de Deus, como é que nós temos que agir, como é que nós temos que fazer. Muitas vezes, aquela coisa, agora tempo você tem tempo como você nunca teve na sua vida. Tempo para ler a palavra, para debruçar sobre a palavra de Deus, para realmente aprender o que você não aprendeu, para tirar as dúvidas na meditação da palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai fazer a diferença na sua salvação. É isso que vai tornar a sua salvação fundamentada na fé em Cristo Jesus. No Salmo 133, versículo 1, diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. Para sermos filhos de Deus, em primeiro lugar, temos que ser unidos. Temos que ser unidos. Unidos. Unidos aonde, pastor?
primeiro lugar, unidos na igreja, porque a igreja é a comunhão dos santos. E aí você vai para a igreja. No caso, quando você vai para a igreja, você não tem que ter, eu não gosto do irmão tal. A irmã tal, para mim, se veste muito escandalosa. Não, você vai para cultuar a Deus. Porque a partir do momento que o final da sua ida para a casa de Deus não for esse, você foi inutilmente. Deus, ele quer de você a sua adoração. Deus quer de você a sua confiança. Deus quer de você que você creia nele. Deus quer de você a sua certeza de que você está caminhando para o céu. Ele nos dá as ferramentas que nós vamos usar para ter essa certeza. Onde é que está essa ferramenta, pastor? Está na sua palavra, na sua palavra. A palavra de Deus, ela só pode ser lida com a ajuda do Espírito Santo, porque ela não é simplesmente palavras, frases, linhas. Não. Ela não é. Porque eu tenho que orar, pedir a Deus para me iluminar, e depois eu começo a ler, não ler como quem lê um texto, mas ler meditando, e ele vai revelando a sua palavra para mim e para você. De uma forma que você não vai dizer, eu acho. Não, você não vai usar eu acho. Você vai dizer, não, é assim. Você vai ter certeza do que você está falando. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Nessa questão da união, tem um texto que chamou muito a minha atenção, lá em Gênesis no capítulo 11. Gênesis capítulo 11, versículo 5, 6 e 7. Gênesis capítulo 11, versículos 5, 6 e 7. Eu vou ler para você. Que diz o seguinte: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. O Senhor disse: Eis que o povo é um. O povo é um. E todos têm a mesma língua. E é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam. Não há restrição para tudo o que eles intentam fazer. Eles estão unidos numa mesma língua, com a mesma ação. Versículo 7. Eis que desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais a língua do outro. Ou seja, pelo simples fato deles estarem construindo a Torre de Babel, que tinha como principal objetivo subir aos céus, conhecer a Deus, e eles começaram a fazer tal construção. Só que todos em união. E esse é um fato muito interessante, que pelo fato deles estarem todos unidos, tendo um só objetivo, o Senhor Deus não pôde destruí-los. Não pôde. Porque tamanha era a união deles,
eles falavam a mesma língua, tinham o mesmo pensamento, estavam unidos. É muito diferente de hoje do que nós estamos vivendo na questão da igreja. Cada um tem um jeito de falar, tem uma posição, Meu Deus do céu! A posição do crente é uma só, a palavra. A palavra. Se não tiver de acordo com a palavra, me perdoa, mas não convém dizer o que você está falando. Tudo tem que ter o fundamento bíblico. Tudo. Ah, mas você está fazendo isso aí por quê? Ah, porque eu quis. Fundamento bíblico. Porque eu quis. Ah, porque eu acho. Fundamento bíblico, porque eu acho. Que isso? Não tem fundamentação bíblica. Quando tem fundamentação bíblica, não, eu resolvi fazer assim. Por quê? Ah, porque eu estava vendo a Bíblia, eu leio a Bíblia constantemente, e eu vi que fulano, uma personagem bíblica, passou por tal motivo, e ele fez assim. E Deus era com ele, então eu vou fazer assim. É para isso que serve a Bíblia. Não para ser um livro onde você bota muitas vezes bota para ser o apoio de um móvel, não é isso. É para viver. Não é para ser. Deus não chamou você para ser. Deus chamou você para viver. Deus chamou você para ser testemunha, para conhecer e praticar, e através da sua prática você se torna uma testemunha da mudança que Deus fez na sua vida. Muitas vezes nós pensamos que as situações estão difíceis. Não, elas não estão difíceis. Sabe o que é que está difícil? Está difícil você mudar o que você necessita mudar. Está difícil. Isso está completamente difícil. Não é Deus que muda, é você que muda. Deus é Deus, Ele vai continuar sendo Deus, independente se você mudar ou se não mudar. Mas Ele espera que você tenha o bom senso e mude. Isso porque Ele é misericordioso. Ele é muito misericordioso. Graças a Deus que Deus é Deus. Glórias a Ele porque Ele é Deus. Imagino se fosse um homem no lugar do Senhor Jesus. Não, no lugar de Deus, é claro. Sabe o que acontece? Ele teria agido de qualquer forma inconsequente e teria feito qualquer coisa errada e teria dito que era certa. Coisa que Deus não faz. Deus, Ele é a verdade. Deus, Ele é a verdade. Em João, no capítulo 17, versículo 23, diz o seguinte: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me amaste, tu me enviastes a mim, e que o tens amado, e eles, como tens amado, amam a mim. Ou seja, unidade, meu irmão, a unidade. Nós estamos perdendo a unidade, e a unidade da igreja, do corpo de Cristo, é tudo. Para me dizer que Cristo é o meu cabeça, eu tenho que ser parte do corpo de Cristo. E para ser parte do corpo de Cristo, eu não posso ter opinião própria, eu tenho que desenvolver
a minha função sendo o corpo de Cristo, porque o corpo obedece ao cabeça. O corpo não vive sozinho, ele obedece. Então, é mais uma coisa que nós temos que realmente trazer para as nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. A questão do Deus não te chamou para você discordar do seu irmão e querer ser mais certo do que ele. Não. O que Deus te chamou, Ele chamou para você simplesmente ouvir. O homem sábio é pronto para ouvir e tardio para falar. Mais vale às vezes o silêncio, porque o silêncio não diz nada. E para muitas ações, essa é a atitude que a gente tem que ter: silêncio. E ora. Se você não concordou, se você achou que está errado, ora. Põe em prática a tua oração. Porque a questão é o seguinte: nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ainda não está perfeito, e é feito de pessoas que passam por mudanças, passam por transformações. Isso quando tem pessoas que estão passando por isso. Muitas vezes tem o contrário, tem pessoas que estão lá, mas não mudam, não se transformam, continuam sempre sendo a mesma. E aí, o que acontece é o seguinte: você não é juiz, você não é ninguém que possa consertar as outras pessoas. No entanto, Deus te deu a arma mais poderosa do mundo para você transformar as pessoas. Sabe o que é? A oração. Oração. Vai orar. Você obtém muito mais em oração do que de qualquer outra forma. Agora, se você quiser fazer com a força do seu braço, maldito você é. Porque a palavra diz isso. A palavra diz isso. Não vamos estar nos apoiando na força do nosso próprio braço, no que se diz respeito à mudança de outros. Se a pessoa não está como a palavra diz que ela tem que estar, ora por ela. Ora, é Deus te dando uma chance para você conhecer pessoas, saber como elas estão e o que é que elas precisam mudar. Quando você faz isso, o céu se alegra contigo, os anjos batem palmas. Agora, quando você faz o contrário, dentro da casa de Deus, eu creio que Jesus chora. Jesus chora. Nós temos que ter um pensamento realmente cristão. Em Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma outra coisa que nós temos que ter. Paz. A questão, nós vimos
no versículo atrás, nós vimos que Jesus, ele fala assim, eu nele, ele em mim. O que é isso? Jesus, Deus em Jesus. Aí aqui em Efésios, ele fala o seguinte, procurando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, Deus em Jesus. E aí o princípio para causar a união, tá? A unidade seria Cristo em nós. Cristo em nós. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em corações rixosos, corações contendiosos. Ele não habita. Ele não habita. Daí a gente já vê um sintoma que em muito, se nós fôssemos juízes, nós poderíamos julgar. Mas só que nós não somos juízes. Nós dependemos do que aquela mesma pessoa que falou, ou disse, ou agiu de certa forma, eles dependem. Sabe o que é? Salvação. A salvação. Quando você ora, você tem muito mais chance de obter a salvação. Quando você não ora, mas você quer resolver verbalmente com a força do teu braço, você coloca em jogo a sua salvação. A pessoa, ela vai continuar do mesmo jeito, mas a sua salvação vai abalada. Por quê? Porque a união não existe, a paz muito menos. Então você perdeu a união e a paz, colocando em risco a sua salvação, por alguém que não vai mudar com a sua força. Vamos estar mudando, vamos estar refletindo nas situações. Eu sei que tem aquela questão dos temperamentos. Um é sanguíneo, outro é fleumático. Tá, mas a questão é, quando nós estamos em Cristo, Ele também trabalha nessa questão nossa. Por exemplo, Pedro, sanguíneo. No entanto, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele se tornou uma pessoa mais calma, mais tranquila. Era preso, apanhava, depois saía e iria fazer a mesma coisa que estava fazendo antes. Falava de Jesus. Ele não batizou, ele não pregou a palavra nenhuma vez quando Jesus ainda estava aqui. Mas depois que Jesus foi aos céus, na primeira pregação, ele ganhou 3 mil. Na primeira. Então, muito a gente tem que aprender. Nós não sabemos de nada. É como eu falei para vocês no começo. Nós não sabemos de nada. Nós temos que aprender. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz o seguinte: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha aqui, se for possível, quando estiver em vós, quando tiver paz em você, tenha paz com todos os homens. Quando ela estiver habitando em mim, eu não digo que a minha paz é Jesus. Então, se eu digo que a minha paz é Jesus, então eu tenho que ter paz com os outros. Tenho que ter paz com os outros.
Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos, olha, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Temos que estar unidos. Eu tenho defeitos. Você que está me ouvindo também tem defeitos. E tem algumas pessoas que nós julgamos ser insuportáveis. Pois, meu irmão, te prepara. Te prepara, porque é do lado dessas que você vai estar. Quanto tempo? O tempo que for necessário para que seja transformado em você aquilo que Deus quer transformar. A partir do momento que Deus trabalha na sua vida, automaticamente você se transforma numa outra pessoa. Portanto, olhe para o que você faz, olhe para as suas palavras, olhe para as coisas, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir para você estar se inscrevendo no nosso canal, certo? Está realmente olhando lá na telinha do seu computador, vai estar lá, inscreva-se, você vai clicar no inscreva-se e logo vai ter uma visualização de um sininho, você vai clicar 2 vezes no sininho, que é para estar recebendo as nossas notificações, tá bom? Vai, se inscreve, porque você se inscrevendo, o canal continua aberto, as palavras continuam sendo ministradas e alcançando muitas outras pessoas, tá bom? Que Deus possa estar te abençoando, a você, a sua casa, a sua família, te livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?